O aumento de chuvas preocupa a população teresinense. São mais de 30 famílias que ficaram desabrigadas após a cheia do Rio Puti. Começou agora. Já são 30 famílias desabrigadas por conta do Rio Puti. Já são 56 áreas críticas de alagamento por conta do Rio Puti, sem levar em consideração o Rio Parnaíba. E eu vou agora ao vivo com a Lalesca Setúbal, está comigo aqui ao vivo. Divide a tela aí, Rafael, para a gente falar da situação destas famílias. Lalesca, boa tarde, seja bem-vinda. E a pergunta é a seguinte, para começar, se eu estiver errado, você pode corrigir, mas nós estamos falando apenas de famílias que saíram dos seus locais, de onde moravam, por conta desse aumento do nível só do Rio Puti, não é isso? É isso mesmo, Douglas Cordeiro. Olha só, na noite anterior, acabei de receber aqui informação na Defesa Civil. Nessa noite agora, 33 famílias foram retiradas de áreas de risco. Mas no total, aqui na capital, são mais de 450 famílias que estão nesse perigo, em zonas de risco, em casas perto de locais alagados, casas em risco. Mas para falar mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado está o Marcos Rolfe, ele é gerente de operações aqui da Defesa Civil. Marcos Rolfe, eu gostaria de saber como é que está a situação dessas famílias, mais de 450, não é verdade? Isso, esse último dado que chegou a 647 famílias, subiu ontem porque essa situação extrema do Rio Puti, então houve praticamente considerado área de inundação já, área de risco alerta. Nós saímos de 2,30 metros no início da semana passada e essa semana ficou em 9,35 metros, podendo chegar até 10 metros. Se chegasse a 10 metros, aí já era uma situação realmente falada como situação de alagamento extrema. Mas se manteve em 9,55 metros. Então, essas famílias ficaram ilhadas. Nós tivemos que enviar a equipe imediatamente para socorrer, tanto ali na Curva São Paulo, como na Terra Prometida. Então, foram famílias que até meia-noite de ontem, a gente trabalhou até a madrugada de hoje, retirando e conseguimos tirar todas as famílias, inclusive alguns pertences. Outros as famílias preferiram deixar no local. Mas é essa a preocupação da Defesa Civil, porque vai vir mais chuvas. A preocupação, a gente vem monitorando o Rio Puti, as chuvas vêm mais pelo Rio Puti, represado pelo Rio Parnaíba e, consequentemente, há uma cheia no rio nessas regiões ribeirinho. Então, desde o encontro do rio até essas regiões ali, Curva São Paulo e mais na frente, então as famílias ficaram em situações ilhadas e nós tivemos que retirar. Então são bairros que é perto do Rio Poti e não do Rio Parnaíba, certo? Sim, próximo do Rio Puti. Então, no entorno do Rio Puti moram muitas famílias. Inclusive lá no encontro do rio tem famílias, tem aproximadamente umas 12, 13 famílias que moram logo após o dique. Quer dizer, o dique é para ser o limite máximo de construir casas residências, mas as famílias construíram dentro do dique. Então, aquela dali é uma área totalmente de risco, que essas famílias também nós tivemos que retirar. Como acontece essa retirada das famílias? Para onde elas vão? Nós aconselhamos para que as famílias procurem um local que é a família solidária, que a gente faz esse cadastro, leva as assistentes sociais, fazemos o cadastro e encaminha. Que essa família solidária é um amigo, um parente, um vizinho, que não seja área de risco, para que essas famílias... Porque a nossa preocupação também são essas pessoas que vão para o local que a prefeitura consegue. Ali fica uma aglomeração de várias famílias e nós estamos dentro de uma pandemia. Então, corre o risco de haver uma contaminação, que é outra preocupação da gente, para onde nós vamos levar essas famílias. Então, a gente pede que, se houver, procurem as famílias, parentes, amigos, que a gente faz o cadastro, recebe o benefício, tanto a família acolhida como a família acolhedora. Marcos, você tocou num ponto que é bem importante e é um ponto novo, porque a gente está nessa situação, né,
uma situação de emergência, uma situação de alagamentos, mas que agora já tem um outro fator, que é a pandemia, que é a Covid-19. Então, a atenção tem que ser redobrada, né? O que a gente poderia falar para as famílias agora, quem está assistindo a gente, que conhece alguém que está nessa situação, né? O que a gente pode deixar aqui de alerta? Qualquer família pode se cadastrar para a família acolhedora. É claro que a pessoa geralmente prefere ir para a casa de um amigo, de um parente, porque tem aquela, né, afinidade. Mas qualquer pessoa que queira acolher aquela família, faz o cadastro, de acordo com sua região, tem a SAAD, Norte, Centro, Leste, Sudeste, faz o cadastro e fica aguardando. Se houver uma necessidade, a gente já tem esse cadastro pronto e a gente leva para essa família. Mas a gente pede que a própria família procure a pessoa, que fica mais fácil da gente, a gente mandar a equipe. Ontem mesmo nós fizemos todas as mudanças, os caminhões da SAAD, que eu quero aqui agradecer a todos os parceiros, todas as secretarias, unidos num só objetivo, Defesa Civil. Nós tivemos lá na Curva São Paulo, na Curva São Paulo e na Vila Terra Prometida. Isso, nós tivemos lá também e conseguimos tirar todas as famílias, todo mundo ali ajudando, as próprias famílias ajudando, quer dizer, todo nesse momento são Defesa Civil. É verdade. Só para a gente finalizar, tem algum contato que a gente possa deixar aqui da Defesa Civil ou de algum outro órgão para caso uma família estiver em perigo e precisar de ajuda? Nós temos o 199, liga direto com a Defesa Civil, os plantões são 24 horas, durante dia e noite, liga, comunica. O que você aproveita também, pessoal, ontem eu estive aqui à noite, teve muito trote. Então a gente pede para que essas pessoas não façam isso. Uma brincadeira dessa você pode provocar, pode acontecer uma vítima, uma família pode perder um ente querido. Então não passe trote. Muitas vezes são crianças. Vê os pais, verifique se essas crianças andam fazendo isso, que através de aplicativo de celular. Então isso prejudica até uma família que a gente pode ajudar, e muitas vezes a gente se desloca para um local que não existe, que é trote, né? É bem complicado. Muito boa tarde e que o trabalho de vocês continue assim, com excelência e salvando vidas. Muito obrigado. Olha só, Douglas, mais um ponto importante, né? Em relação aos trotes, ainda acontece, infelizmente, mas eu também já deixo aqui um recado. Em caso de trote, em todos esses departamentos, né, de emergências, como Defesa Civil, Bombeiros, SAMU, eles têm um aparelho que fica registrado o número de celular, o número de telefone, em caso de trote. Porque se acontecer novamente, essa pessoa não vai ser atendida. Então, olha só, passou um trote, e aí, já pensou se você precisa de um serviço de emergência? E aí você não vai ser atendido. Cuidado, hein? Um trote pode custar uma vida ou até a sua. Douglas, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Lalesca, pela participação, pelas informações. Olha só, essa questão de trote, não é a primeira vez que a gente trata do assunto. Um caso muito comum que acontece cotidianamente é com o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que tem uma importância vital para muitas pessoas, que quando adoecem não têm condições sequer de chamar um Uber, um táxi, e não podem carregar a pessoa que está doente no ônibus. Então, dependem do SAMU. E em outros casos, até por conta da gravidade do acidente, mesmo a pessoa tendo condições, mas por conta da gravidade e da eficiência do SAMU e dos profissionais que trabalham no SAMU, a questão da imobilização, da avaliação que é feita na hora, da movimentação, da transferência para o hospital, tem que ser profissionais qualificados. E aí você pega um telefone, muitas vezes um adulto, uma criança que vê ali normalmente o número do SAMU com frequência na televisão, ou no jornal, ou na internet, até que se justifica. Você vai, explica e não faz mais. Ora, um adulto passar um trote para o SAMU, dizendo que está precisando de uma ambulância e dá inclusive o endereço errado, aquela ambulância que muitas vezes sai dali e que o médico acredita, ela, como a Lalesca acabou de dizer, por que ela pode custar uma vida? Porque naquele instante uma pessoa que efetivamente está precisando liga e só tinha aquela ambulância que foi chamada por conta de um trote.
O que eu acho que deve acontecer no Brasil, como eu já falei, no que diz respeito ao contrabando, por exemplo, é que a lei ela é dura em alguns casos, mas ela é um pouco branda em outros casos. Casos que são tratados como casos simples. Não é simples. Não é nada simples. Você tirar uma ambulância do SAMU, do seu local, por conta de um trote, uma ambulância que serve a pessoas que estão em casos de urgência, é algo muito mais grave. Tem que ser tratado com punição mais rigorosa.